Abra sua Bíblia comigo, eu quero o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 13. Você achou aí? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é o que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito consta em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite para ouvir falar de Ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Glória a Deus. Um texto bem conhecido. A Bíblia vai dizer para nós que assim que Jesus ressuscita, né, ao 3º dia, essa narrativa é colocada para nós. 2 pessoas saindo de Jerusalém, a Bíblia vai dizer para nós, a caminho de uma outra cidade chamada Emaús. A Bíblia traz a referência de distância. Ela diz, distante 60 estádios, ou seja, mais ou menos 11 quilômetros separavam Jerusalém de Emaús. Então, eles saíram
a Bíblia fala, dois dos seus discípulos. Uma grande discussão teológica aí para tentar descobrir quem são essas pessoas. Alguns acreditam que eram 2 homens que acompanhavam Jesus e a história de Jesus sobre a terra. Outros, pautados na referência de um nome que lhe foi dado, que a Bíblia diz aí, que chama de Cleopas, traz a referência de que não era alguém tão estranho assim. Quando a Bíblia relata a crucificação de Jesus, a Bíblia vai dizer que entre aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz, como Maria Madalena, existia uma outra Maria, e a Bíblia diz, Maria, esposa de Cleopas. Então, acredita-se que não eram 2 homens, mas um casal, um homem e uma mulher. Cleopas, o homem, o marido, e Maria, a esposa. Você está aí? Diga amém. Então, eles saem de Jerusalém em direção a Emaús. E com o coração ardendo, queimando de insatisfação e muita tristeza. Vão pelo caminho, por essa tirada aí de 11 quilômetros de caminhada, discutindo os últimos acontecimentos, relatando a insatisfação pelo qual eles estavam vivendo. A Bíblia diz para nós que Jesus se aproxima deles dois. E como quem não quer nada, pergunta, vou falar assim, vou conjecturar para você alcançar. Deixa eu entrar na conversa. De que é que vocês estão tratando? De que vocês estão falando? Aí ele diz, será possível que você também vindo de Jerusalém não está a par dos últimos acontecimentos? Aí Jesus, para saber o que estava dentro do coração deles, pergunta, quero saber. E aí eles começam a narrar a história, dizendo, nós passamos um tempo, investimos um tempo acompanhando um homem chamado Jesus de Nazaré, um homem poderoso em palavras, sábio, um homem que movia sinais, respeitado. A verdade é que nós acreditávamos que ele ia redimir Israel, que ele era o chamado para fazer diferença sobre a terra de Israel. Mas a verdade é que os sacerdotes, os líderes religiosos, mandaram prendê-lo. Ele foi levado à crucificação, foi morto, e tem 3 dias que nós não temos mais notícia dele. Aí um dos 2 fala assim, mas é bem verdade que as mulheres que andavam conosco, então mais uma referência de que certamente era o casal do Cleopas e da Maria, porque estavam junto com as outras Marias na crucificação de Jesus. Mas é verdade que as outras Marias que estavam conosco foram domingo pela manhã no jardim. E a notícia foi que tiveram um encontro com os anjos, a pedra estava removida, e elas garantem que ele está vivo e que ele ressuscitou. E aí, Jesus, então, começa um discurso duro sobre eles. E aí está escrito na Bíblia Sagrada, você leu aí, versículo 25, Jesus diz assim, então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Cristo então se manifesta pela primeira vez de forma forte, né, positiva, para despertá-los e chamá-los a atenção. O que eu quero levar você a entender nessa noite é que o encontro desses 2 discípulos a caminho de Emaús não foi uma mera coincidência. Existem textos na Bíblia Sagrada que são referências históricas a despeito do futuro, de gerações futuras, como se fossem palavras proféticas. Esse encontro não foi um encontro por acaso. Jesus precisava. O que era mais importante? Pensa comigo. O que era mais importante?
Jesus ressuscitar, ir direto ao encontro da Maria, sua mãe, ir direto ao encontro dos discípulos a qual ele amava, ou passar essa experiência com 2 homens a caminho de uma outra cidade à beira de uma estrada. Não faz muito sentido. Se você tivesse a oportunidade de ressurgir, qual é a primeira pessoa que você queria encontrar? De certo, a mais amada, a mais querida, a que você teria mais prazer de dar a notícia que você está vivo, sim ou não? Você está aí? Porque Jesus, então, decidiria descer a Emaús, numa caminhada ao encontro de 2 pessoas, não tão próximas assim. Qual que era o intuito disso? Qual que era o segredo disso? É isso que a gente precisa alcançar nessa noite. Jerusalém é conhecida como cidade da paz. E a cidade de Emaús é traduzida como, em hebraico, Hamat, H-A-M-M-A-T, que significa fonte de águas quentes. Então, eles descem de Jerusalém em direção a Emaús, numa estrada extremamente perigosa, principalmente ao anoitecer, uma estrada que tinha animais ferozes, perigosos. É por isso que mais lá na frente, quando anoitece e eles chegam aonde eles vão pernoitar, eles convidam Jesus para ficar. Eles dizem: fica conosco, já é tarde. Por quê? Porque era muito perigoso dar continuidade àquele caminho, ainda mais sozinho, numa estrada perigosa, né, com animais à solta. Mas a verdade é que, dentro desse misto inteiro, dessa história, que parece um encontro por acaso, que de repente Jesus se revela, eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que especificamente o capítulo 24, a partir do verso 13, fala de uma geração. De uma geração que está sendo formada como quem conhece, mas não conhece. Por quê, pastor? Porque Cleopas e Maria eram tios de Jesus, parentes de verdade, próximos. Viram aquele menino crescer em Nazaré, viram aquele menino desenvolver os seus ofícios como o seu pai, trabalhando sob as madeiras, no serviço da carpintaria. Carpinteiro para nós faz móveis apenas, né? Lá em Israel, o nome é extensivo a muito mais coisas, pode até construir casas. Então, eles acompanharam todas as habilidades até o momento que ele começa a deixar as suas habilidades naturais para começar a pregação, para começar a anunciação de um reino, começar a curar doentes, a expulsar demônios. Eles começam a acompanhar essa história. Eles começam a observar que existia alguma coisa diferente. E eles declaram isso com a sua própria boca, quando eles dizem: ora, versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas se aconteceram. Eles enxergavam o poder de Jesus, eles enxergavam que ele tinha autoridade para curar, eles diziam que ele andava com Deus, não tinha como não andar com Deus, manifestando tudo o que ele fazia. O problema é que eles tinham olhos para ver Jesus, mas não o Cristo revelado nele. Você alcançou? Eles tinham olhos para acompanhar as suas manifestações, mas não geravam dentro deles um negocinho pequenininho, extremamente importante, chamado intimidade. E por que eu quero chamar a atenção desse texto? Jesus, nas últimas semanas de vida dele, investe pesado numa pregação em cima dos 4 grupos, maiores grupos religiosos. Porque Jesus sabia que ele precisava se apresentar como o verdadeiro Messias para a religião, para quebrar os dogmas,
para quebrar tudo aquilo que o impediria de ser aquilo que ele era de verdade. Então ele vai se manifestando, né, a esses grupos religiosos, até que ele chega no último grupo, que são os essênios, que era um grupo que gostava de contrariar um pouco, era um grupo religioso que não subia a prática de ir a Jerusalém, não frequentava o templo. Normalmente eles não se casavam, eram raros os casos de casamento entre os essênios. É por isso que toda a família do Lázaro era descendente dessa raiz de essênios. Do Lázaro, da Marta e da Maria. Ninguém escuta falar do marido da Marta, do marido da Maria, da esposa do Lázaro. Por quê? Porque eram pertencentes a esse grupo religioso. Você está aí? Diga amém. Lembra, vou te dar outro detalhe. Lembra que na última semana, quando Jesus entra pela última vez em Jerusalém, e aí começa a preparação para a festa da Páscoa, ele reúne os discípulos e diz assim: eu preciso que vocês vão até a porta da cidade. Vai, desce até a porta da cidade. Ele estava falando da porta de Sião. Vai até a porta da cidade. Aí ele diz assim: procura um homem que carrega um cântaro. Quantos lembram desse texto? Ué, mas quem que carrega cântaro? Quem é que carrega cântaro? Mulher. Isso é função de mulher. Por que eu encontraria um homem carregando o cântaro? Porque certamente esse homem não se casou. Esse homem era um homem sozinho, então ele tinha que pegar água para ele, para a sua casa. Então Jesus já anuncia: encontra um homem carregando um cântaro e diga para ele assim: o mestre precisa de uma casa para fazer a Páscoa. Então eles encontram quem? Um homem dentro dessa religião dos essênios. E aí esse homem indica então a casa onde eles celebram o cenáculo, o grande cenáculo, onde eles celebram a Páscoa do Senhor e uma das maiores revelações de Cristo, né, daqueles discursos maravilhosos daquele dia especificamente. Então o que eu quero fazer você entender que Jesus não sai de Jerusalém, diga comigo assim, lugar da paz. Repete de novo, lugar da paz, em direção às fontes de águas quentes, porque é o que significa Emaús, para passear. Ele sai do lugar da paz e vai em direção a Emaús por conta de um propósito. Ele precisava encontrar-se com aquelas pessoas para dar a elas definitivamente o que elas ainda não tinham recebido. O que eu quero dizer para você na autoridade do nome de Jesus é que enquanto você não reconhecer Jesus e gerar sobre ele intimidade verdadeira, ele vai sair de Jerusalém atrás de você. Porque o desejo maior do Cristo não é ser reconhecido como alguém que faz, é te olhar no olho. É te olhar no olho e fazer você sentir ele aqui dentro. É fazer você entender quem ele é na totalidade. Aqueles homens decidiram abandonar Jerusalém por conta de uma série de coisas. Eu anotei aqui e vou dizer para você. Eles saem de Jerusalém frustrados. Por quê, pastora? Porque não aconteceu o que eles esperavam. E eu quero começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Por quantas vezes você tem deixado o lugar de paz em busca de fontes de águas quentes, porque está decepcionado. Buscar um lugar de fonte de água quente é buscar um lugar de conforto. É um lugar que te traz gozo. É um lugar que não te confronta. Você está aí? É um lugar que faz você relaxar. Você não quer saber de nada. Quantos aqui já entraram num lugar assim? Numa banheira com água quente, ou numa cachoeira com água quente?
Você fica ali, aquela água vem, você esquece toda a vida. Pergunta quem você é, você diz, não sei quem eu sou, não sei meu nome, não sei de onde eu vim. Porque aquilo relaxa você de uma forma tão profunda, que você esquece de tudo. O problema é que aqueles homens que aparentemente tinham afinidade com Cristo, porque eram parentes, inconformados com a morte, saem da cidade da paz para conseguir um pouco de calento, de aconchego, de tranquilidade. Por quê? Porque a história não encaixou do jeito que eles queriam. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, na autoridade do nome de Jesus. Jesus nunca veio à terra para nos levar à fonte de águas termais. A palavra diz para nós que Ele é um manancial de vida, é água que gera vida, não conforto. Ele diz, eu sou a água que faz você não ter sede, eu sou o pão que te alimenta, eu sou aquilo que te sustenta, que te põe de pé, mas eu não vim aqui para deixar você calminho. Eu não vim aqui para tratar você como um bebê que precisa de água quentinha para relaxar. O meu propósito, o meu acordo com o Pai, pré-estabelecido no céu, antes de eu descer, era preencher o vazio que tem dentro de você. E esse vazio se chama paz, que excede a todo entendimento. E para receber dessa paz, e para permanecer com essa paz, você não pode sair de Jerusalém. Você não pode sair de Jerusalém. Porque as coisas não estão do jeito que você gostaria. A gente achava que ele era alguém que vinha combater o governo romano, alguém que vinha libertar Israel, alguém que vinha fazer diferença, que ia tomar Israel à força. Mas ele não era nada disso, ele não era aquilo que nós esperávamos. E aí, porque não é do jeito que você quer, você abre mão da paz por conta do conforto. Você abre mão da paz e vai em direção às águas termais, porque aquilo te dá um pouco mais de descanso. Isso não é lugar, nem ambiente para quem tem intimidade com Cristo. Esse caminho de descida é correspondente com o grupo que declara conhecê-lo, mas que não o reconhece. Declara, quem é Jesus? Eu sei quem Ele é. Ele faz milagre, Ele cura, Ele expulsa demônio, Ele é o Filho de Deus. Eu sei tudo o que Ele faz. E onde Ele está? Não sei. Por quê? Porque Ele foi à cruz. Os sacerdotes mandaram, os líderes mandaram matar Ele. Ele morreu e até em 3 dias que nós não temos notícias. Aí o parceiro diz assim, não é verdade, né? Lembra, as Marias falaram para nós que foram lá domingo de manhã e viram a pedra revolvida, tiveram visão com os anjos e disseram categoricamente que Ele não está lá. O que quer dizer com isso? Além de saber que Ele operava milagre, que Ele curava, que Ele expulsava demônio, que Ele era Filho de Deus, que Ele tinha autoridade, também sabiam que Ele já não estava lá, que o sepulcro estava vazio. E aí, pastora? E aí que não mudou nada para eles? Eles ainda assim decidiram descer a Emaús. Eles ainda assim decidiram descer as águas termais de conforto. Porque uma pessoa que conhece Jesus é totalmente diferente daquela que gerou intimidade sobre Ele. Eu posso ter muito conhecimento sobre Ele e nunca ter experimentado. Eu posso falar coisa dele maravilhosa para você e nunca mesmo assim ter experimentado, porque conhecimento é totalmente diferente de intimidade.
Esse texto foi escrito para anunciar a minha geração e a tua geração. Ei, vamos parar com essa história de que nós conhecemos Jesus. Vamos parar com essa história de dizer, nós conhecemos, sabemos quem Ele é, conhecemos as suas histórias, mas amigo, a referência que você me dá de Jesus não é você subindo para Jerusalém, é você descendo para Emaús. É você de biquinho, frustradinho, chateadinho, aborrecidinho, fugindo, porque não quer enfrentar o que não é igual aos teus pensamentos. Você está aí? Eles nunca conheceram Jesus de verdade. Eles tinham conhecimento dos seus feitos, mas nunca o conheceram. Tem uma frase que diz assim: é impossível alguém que teve um encontro genuíno com Jesus abandoná-lo. Você vai por amor às minhas palavras. Se tem gente que abandonou, só conheceu, não experimentou. Quem tem um encontro genuíno com Jesus não desce de Jerusalém porque as coisas não estão do jeito que Ele quer. Por quê, pastora? Porque o Cristo que se apresentou para mim é soberano. Ele não vai mudar as suas palavras, os seus discursos, a sua vontade para mimar o meu coração. Ele veio para estabelecer, Ele veio para cumprir, Ele veio para executar o poder da palavra de Deus sobre a terra, e é isso que Ele vai fazer. E quando Ele tem que falar a verdade, Ele vai falar a verdade, e você tem que ser homem suficiente para permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém é deixando a paz que excede a todo entendimento viver e habitar em você. Tá tudo bem? Tá, pastora. Mas você está desempregado, eu sei. Mas as coisas não estão muito bem lá, eu sei. Então, mas por que você tem esse sorriso? Porque a paz que excede a todo entendimento habita dentro de mim. E eu não abandono essa paz pela uma piscininha de água quente. Eu não vou abandonar essa paz, porque eu era um sem ninguém, um Zé sem norte. Minha vida era vazia, não tinha sentido algum. Quando Ele veio, quando Ele se apresentou, Ele me preencheu. E quando Ele me preencheu, a única coisa que eu falo para Deus todos os dias é: não retire de mim a tua presença, porque eu não vou sobreviver sem a paz que excede a todo entendimento. Andar junto não significa conhecer. Quantas pessoas você andou junto aí muitos anos, e depois que você foi conhecê-las, a nossa geração tem batido no peito e tem dito: nós conhecemos Jesus. Conhece nada. Se Jesus viesse à terra e dissesse para nós o que Ele tinha dito aos discípulos: vocês vão passar por perseguição, o couro vai comer, e aí eu quero ver quem são os fiéis. Não tinha discípulos sobre a terra, não. Porque nós ficamos trancados nas nossas casas com medo do Covid. E naquela época eles iam para a rua, mesmo sabendo que os romanos podiam matá-los, que eles podiam ser crucificados de cabeça para baixo, perder a cabeça como João Batista perdeu. E por que você vai dar a sua vida? Porque Ele preencheu aqui, ó. Nada justifica o que Ele fez. Nada justifica o que Ele fez.
Esse texto foi colocado aqui para despertar a minha geração e a sua geração e dizer para nós e nos fazer uma pergunta nessa noite: será que nós conhecemos ou nós experimentamos dele? Quem o conhece, conhece os seus feitos, as suas falas. Quem o experimentou sabe o preço do perdão. Quem o experimentou sujo do pecado, que foi aceito, lavado, olha para o seu irmão com um olhar diferenciado. Porque ele olha e diz assim: hoje eu estou bonitinho, limpinho, cheiroso, mas eu já fui assim. E ele me amou de uma forma tão louca. E ele perdoou os meus pecados de uma forma tão poderosa, que eu não posso julgar você. Os conhecedores de Cristo são doutrinados pela lei. Os conhecedores de Cristo são doutrinados pela letra. E os que têm intimidade, pelo que ouvem ao pé do seu ouvido. Não, mas hoje a gente discute por versículos. Não, porque o fulano disse isso. Não, porque o ciclano disse isso. Eu não quero conhecer Jesus. Eu quero experimentá-lo. Eu quero ter intimidade com Ele. Você nunca vai me ver entrando em debate, em discussão por ritos religiosos ou qualquer outra coisa, pode ou não pode. Eu tenho os meus pensamentos. Uma vez a irmã perguntou assim para mim: pastora, tá bom, pastora, já entendi, a senhora já falou, já explicou. Mas se Jesus viesse agora e dissesse para você que Ele estava liberando, pode fazer o que quiser, pode fazer tatuagem, pode botar piercing, pode se pintar, pode fazer o que você quiser, a senhora ia fazer? Aí eu disse para ela: não. Aí ela falou assim: mas por que, pastor? Eu falei: porque o texto que diz que não é para marcar o corpo fala de uma decepção de Deus com os cananetas. Era um culto pagão que magoava o Espírito de Deus. Então ele chamou o povo hebreu e diz: não marca não, porque só de lembrar me machuca. Só de lembrar que eles faziam isso me fere. Não faz não. Quem conhece discute letra. Quem tem intimidade pensa assim: eu não vou fazer nada que magoe o meu amor. O que possa fazer ele lembrar de um sofrimento, o que possa fazer ele lembrar de uma sensação ruim. Por que, pastora? Não, porque eu não quero conhecê-lo, eu experimentei. Aqueles homens conheciam ele, desde pequenininho caminharam com ele, viram ele crescer, viram ele fazer aquelas coisas todas, seus feitos, suas obras. Mas quando ele foi para a cruz e morreu, as palavras não tiveram sentido, porque para eles aquilo tudo tinha acabado, não era mais verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta: só porque as coisas não estão caminhando do jeito que você gostaria, você esqueceu a promessa? Você acredita que ela é uma mentira sobre a tua vida? Quando eu tenho convicção daquele que disse, amigo, as coisas podem até não caminhar do jeito que eu espero, mas melhor é o fim. Muito melhor é o fim do que o começo. Esse texto vai dizer para mim também, não só eles não conheciam Jesus de intimidade, como eles também não se conheciam. Porque eles disseram assim: os sacerdotes e os líderes religiosos mandaram matar ele. Não, amigo. Quem tem intimidade sabe. Ele foi para a cruz por minha causa.
Líder nenhum tem poder e autoridade para tirar a vida dele. Ele por si mesmo se entregou, por amor a mim e a você. Não basta eu conhecê-lo, eu preciso me conhecer também. Eu preciso reconhecer a minha natureza pecaminosa, os meus erros. Eu preciso reconhecer que a obra que Ele fez e que Ele continua fazendo é por amor a mim, não mereço nada. Eles não só não tinham intimidade com Ele, como não entendiam nada do propósito. Ei, geração forte e poderosa, eu não quero que vocês sejam conhecedores de Jesus, eu quero que vocês o experimentem, eu quero que vocês gerem intimidade e que tenham consciência dos seus propósitos, consciência dos seus deveres, consciência de tudo aquilo que Ele deixou estabelecido para você. As coisas se sustentam para cumprimento de propósito. Ele quer abençoar você, Ele quer edificar a sua vida, mas por amor, não porque a gente merece alguma coisa. Eles estavam tão decepcionados, que a decepção impossibilitou eles de olharem de uma forma diferente para aquele camarada que estava caminhando com eles a 11 quilômetros. Eles estavam tão concentrados em olhar para si mesmo, que eles não tiveram tempo de olhar, quem que é esse cara? Apareceu da onde? A decepção faz você tirar os olhos de Jesus. A decepção faz você focar no que te traz dor, no que te traz tristeza, no que te faz mal e te impossibilita de enxergar a solução. A decepção faz a resposta andar do seu lado e você não vê. A decepção faz o resultado, a vida, caminhar ao teu lado e você não perceber. Porque você só põe para fora aquilo que você está cheio. Nós acompanhamos, vimos os milagres, Ele operou, Ele fez, a gente se encheu de esperança, parecia que era agora e não aconteceu nada. Nós vamos embora, resolvemos ir embora de Jerusalém. O que nós vamos ficar fazendo aqui? O sonho acabou. O sonho acaba para quem conhece. O sonho nunca vai acabar para quem tem intimidade. Quem tem intimidade carrega a promessa viva dentro de si. Nós temos uma geração mimada, que quando ela se decepciona, ela procura as águas quentes de conforto. Elas abrem mão de estar num lugar onde que a característica principal seja a paz. Porque a minha geração não quer só paz. A minha geração quer carro, quer casa. Minha geração quer conquista, minha geração quer aparecer. Minha geração quer fazer diferente, minha geração quer mover o mundo. E às vezes ficar em Jerusalém é ficar num lugar quietinho, onde ninguém te vê. Às vezes ficar em Jerusalém é dizer, caramba, não foi bem isso que eu achei que ia acontecer. Mas eu vou confiar. Tem algo aqui, lembra? Olha o texto que ele diz, que ele fala para o outro parceiro, né? Depois que eles reconhecem Jesus, ele diz, mas a verdade não é que quando ele andava com a gente não tinha um negócio queimando. Mas a decepção é tão grande que você não consegue sentir o espírito queimar. A frustração é tão grande que você não deixa o espírito queimar. E mesmo na dúvida, você prefere sair de Jerusalém. Mesmo na dúvida, você prefere abrir mão do teu campo de paz.
Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: as águas termais são muito boas, mas não servem para quem tem intimidade com Jesus. Eles também não tinham discernimento a respeito dos fatos. E isso para mim é o pior de tudo agora. Eu tenho uma geração que conhece Bíblia como nenhuma outra conheceu, mas não discernem nada. Falam pelos cotovelos. Tem argumentos para tudo, não discernem nada. Porque discernimento vem com intimidade, não com conhecimento. Discernimento vem com maturidade. Maturidade é investimento. Maturidade é você se relacionar com aquela pessoa em todo o tempo, não só no momento que você quer, não só na hora que te convém, mas em todo o tempo. E é esse relacionamento de intimidade que vai te dar discernimento, que vai fazer você perceber os tempos, e vai fazer você perceber os momentos que a terra está passando, que as situações estão acontecendo. A Bíblia diz para nós que eles fizeram essa caminhada de 11 quilômetros, e só falando com Jesus, reclamando, decepcionados. Eu achei que era e não era. Eu achei que ia acontecer e não aconteceu. Ainda debocharam de Jesus. Quem é você que veio de Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? E Jesus ficou calado o tempo todo só ouvindo. Até que no versículo 25 ele disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse para a sua glória? Ele não começa o discurso dizendo assim: para de bobagem, olha eu aqui, sou eu. Ele repreende eles e diz: não era importante que vocês carregassem dentro de vocês as certezas bíblicas, as promessas dos profetas, aquilo que sempre foi anunciado que aconteceria, que o Cristo ia padecer para cumprir o propósito do Pai. Eu sei que você espera que Deus mude a tua vida. Eu sei que você espera que Deus conserte as coisas erradas que você fez. Mas antes de esperar o conserto, guarde a palavra. Guarde a promessa. Guarde aquilo que Ele disse que Ele ia fazer sobre a terra. Porque quando nós abrimos mão da promessa, quando nós abrimos mão da palavra, o nosso emocional explode. A gente fica sem norte. E a gente troca o certo pelo incerto. Jesus disse para ele: se vocês me conhecem, não deveriam saber que eu ia padecer? Quantas vezes eu mesmo disse aos meus discípulos que eu iria padecer, que eu iria sofrer, que tudo era necessário acontecer, mas que eles tivessem paciência e calma, que eu ressuscitaria e estaria à direita do Pai, governando sobre a terra com autoridade. O problema é que a gente não tem paciência para esperar as coisas acontecerem. A gente se inquieta nesse meio e se perde. Jesus briga com eles. Versículo 27. E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O que Jesus fez no versículo 27? O que Jesus deu a eles? Conhecimento. Jesus disse para eles: vocês me conhecem? Então eu vou dar conhecimento, para vocês verem que não importa saber, se vocês não estiverem dispostos a experimentar. Ele começa a dizer: lembra o que disse Moisés? Lembra o que disse Jeremias? Lembra o que disse Isaías? Lembra o que disse os outros profetas? Era eu, o tempo todo era eu. Continua lendo.
Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Aí eles chegaram na casa deles lá. E Jesus então falou: beleza, fiquem aí, vou seguir. Aí eles falam: não vá. Observa que Jesus já tinha explicado tudo. Jesus deu a eles conhecimento da palavra. Mas até esse momento a ficha não tinha caído. Porque o conhecimento não vai levar você ao despertar. A palavra por si só não vai levar você. Você precisa da experiência. Você precisa do olho, você precisa do toque. Você precisa ouvir a voz, você precisa desenvolver intimidade. Jesus ia embora. Aí eles olham para Jesus e dizem assim para Jesus: não vai não, porque a gente sabe a estrada é perigosa. Tem bicho solto aí brabo. Fica aqui com a gente, dorme aqui. Você é bom papo, fez boa companhia, 11 quilômetros, viemos conversando, gente boa. Fica aqui, dorme aqui. Aí o segredo, leia comigo a Escritura Sagrada. Versículo 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. Versículo 30. E acontecendo que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então raciocina comigo. Ele convida Jesus para entrar, Jesus entra na casa. Eles se lavam e vão comer. Estão andando a 11 quilômetros. Só que quem pega o pão para partir é Jesus. E ele levanta o pão, parte o pão. E aí a Bíblia diz que quando ele parte o pão, imediatamente os olhos daqueles homens, daqueles discípulos, que eu creio que era um homem e uma mulher, se abrem. E eles então reconhecem Jesus. Reconheceram Jesus pelo partir do pão. Por quê? Será que porque eles estavam presentes quando Jesus multiplicou o pão? Naquele momento, sobre o monte, eles viram Jesus partir o pão e multiplicar? Será que eles estavam no cenáculo quando Jesus ensina aos discípulos? Levanta o pão, parte o pão, o consagra, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Será que o fato de eles terem visto Jesus partir o pão, o simples gesto de Jesus partir o pão, chamou mais atenção do que todo o discurso falado por Jesus na caminhada? Quando ele diz a respeito dos profetas, se apresenta e se revela, eles não enxergaram Jesus ali, eles não encontraram com Jesus ali. Por que foi só depois do partir do pão? O que eu disse no início? Qual era o grupo religioso que eles pertenciam? Eles eram essênios. E os essênios tinham uma tradição. Só o dono da casa partia o pão. Ninguém mais tomaria o lugar dele. Se ele está na casa dele, ninguém poderia partir o pão, a não ser que o Messias estivesse entre eles. A Bíblia diz para nós que quando eles entram em casa, aquele homem não ofereceu o pão para Jesus partir, porque era de praxe que ele o fizesse. Ele era o dono da casa. A Bíblia diz: Jesus tomou o pão. Ele passou à frente dele ali. Ele passou à frente, pegou o pão, levantou o pão e deu graças e partiu. E a Bíblia diz: naquele momento os olhos deles se abriram. Por quê, pastora? Porque Jesus teve que entrar no nível de conhecimento deles, para que eles tivessem intimidade verdadeira.
Jesus não simplesmente precisava se manifestar com autoridade e glória, porque os feitos ele já conhecia. Jesus precisou entrar na religião. Jesus precisou entrar naquilo que eles já tinham colocado dentro deles como verdade. Se eu não partir o pão, o Messias vai partir. Ninguém mais pode fazer. Jesus conhecia a estrutura religiosa. Então o que Jesus faz? Se é a única forma que existe deles me reconhecerem, eu vou até eles. Eu vou fazer. E Jesus vai lá e parte aquele pão diante dos olhos dele. E eles então o reconhecem como o quê? Como o Messias. Como o Senhor da vida deles. Pastora, o que a senhora quer dizer? Eu quero nessa noite dizer para você que nós somos essa geração que declara ser parente, declara ter proximidade, declara ter conhecimento, mas por muitas vezes nós saímos da paz em troca de lugares de conforto, de águas termais. Fugimos das pressões, fugimos das decepções, fugimos daquilo que não é consoante com o que a gente acha ou com o que a gente espera. Por muitas vezes nos confundimos, não nos encontramos nas Escrituras nem nas promessas. Olha eu lendo o seu pensamento. Essa promessa pode ser para o outro, para mim não serve. Essa promessa serve para o outro, para mim não. Por quê? Porque o conhecimento é muito distante daquilo que é revelador para você. Isso te impede de ter intimidade verdadeira. Isso te impede de ter entendimento profundo. E aí o que Jesus vai ter que fazer comigo e com você? Para a gente entender definitivamente que existe um propósito. Para a gente entender definitivamente que Ele veio para cumprir, Ele vai cumprir. Que Ele veio para estabelecer, mas Ele não quer um bando de gente que o conheça. Ele quer homens e mulheres que tenham intimidade com Ele. E o que é intimidade para você? Intimidade para você entrar na tua casa, intimidade para você falar ao pé do teu ouvido quando você estiver deitado na sua cama. Amigo, Ele está disposto a fazer para arrancar de você o conhecimento e imputar dentro de você intimidade. Porque Ele quer quebrar a casca que nos separa. Ele quer romper com aquilo que nos distanciou. Ele quer nos trazer para perto, sem diferenças. Então, o que é para você? Você diz assim: só Jesus pode fazer isso na minha vida. Pastora, só se Jesus aparecesse aqui para mim agora, eu acreditava nessa verdade. Vai ser como Jesus fez com aquele essênio. Eu só acredito no Messias se Ele ousar partir o meu pão. Aí Ele vem, toma da mão dele e diz, olhando nos olhos dele: tomai e comei. Por quê? Porque Ele precisa que eu e você venhamos a parar de crescer no conhecimento e começarmos a buscar intimidade. Papai, fala aqui, ó. Deixa eu ouvir tua voz aqui. Enquanto está todo mundo gritando, levantando a mão, dançando, papai aqui, ó. Fala aqui no meu ouvido. É para ir ou não é para ir, pai? Deixa eu sentir o aperto aqui na minha mão. Quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, eu disse isso na ministração: discernimento só vem com maturidade e intimidade. Eu dizia para Deus: como é que eu vou saber? Como é que eu vou ter certeza? Se eu for orar para uma pessoa e o que ela tem é ruim, é da parte do demônio,
ou não é? É tua vontade? É a tua soberania? Como é que eu vou saber, Deus? As pessoas me pedem oração, e eu vou orar e eu vou dizer, vai ficar tudo bem. Como que eu vou dar uma palavra de que vai ficar tudo bem, se eu não sei se vai ficar tudo bem? Aí Deus falou assim para mim, como fez com esse essênio. Você só me reconhece no partir do pão, não é, filho? Ele disse para mim, quando você for orar, põe a tua mão direita sobre a pessoa. Se o teu braço direito arrepiar, manda fogo, filha, que não tenho parte com esse negócio não. Mas se você botar a mão direita e não acontecer nada, pode orar e abençoar. Não tem nada de mal ali. Conhecimento não faz isso. A letra não faz isso. O que faz isso é uma palavrinha chamada intimidade. É você levantar de manhã igual uma criança que fala com o pai e diz, hoje é um dia importante para mim, pai, mas eu estou com medo, eu não sei o que fazer, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se não vai dar certo. Aí você olha para o céu e diz, pai, se você está me ouvindo, esconde o sol através dessa nuvem. Aí você fica olhando a janela e a nuvem vai vindo e tampa o sol. Você olha para o lado, você olha para o outro e diz, se eu contar isso para alguém vão me chamar de maluco. Conhecimento não faz isso. O que faz isso é intimidade. O que faz isso é sinceridade. O que faz isso é eles terem procurado os discípulos e terem dito, caraca, eu achava que era ele, eu achava que ele vinha redimir Israel, eu estou chateado com esse negócio, porque levaram ele, mataram ele, já tem 3 dias, parece que não aconteceu nada. As Marias vieram contar que foram lá, o sepulcro está vazio, mas eu não acredito. Ei, Pedro, alguém me dá alguma notícia? Ô, João, alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Fugir nunca é a resposta. Fugir nunca vai responder os seus anseios ou as suas frustrações. O meu convite nessa noite para você é: sai de Emaús, volta para o lugar de paz. Sobe comigo para Jerusalém essa noite. O tempo de dúvida acabou. O teu tempo de confusão acabou. O teu tempo de desânimo, de desacreditar, de esmorecer, de perder a fé acabou. O lugar de quem conhece Jesus pode até ser Emaús, mas você que quer gerar intimidade, que quer conhecê-lo, que quer desfrutar de uma intimidade peculiar que é só sua, ô amigo, não é Emaús o teu lugar é Jerusalém. Sobe para Jerusalém e fica em Jerusalém até que do alto desça revestimento de poder, autoridade, discernimento, sabedoria, tudo o que você precisa para permanecer no alvo, para viver o propósito e para experimentar esse Deus vivo. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Pastora, foram dias muito difíceis, eu sei. Estão sendo dias muito difíceis. Mas as águas quentes
não vão resolver o problema. Discípulo de verdade não abre mão de Jerusalém. Tá difícil, é aqui que nós vamos ficar. Tá apertado, é aqui que nós vamos ficar. Por quê? Porque eu prefiro o lugar de paz. Porque eu prefiro o preencher de Deus dentro de mim do que qualquer outro tipo de conforto. Porque fugir não vai responder os meus questionamentos. Quem sabe nessa noite, assim que eu me converti, eu ficava vendo as pessoas tendo experiências maravilhosas com Deus, e eu ficava pensando, igual criança, né? Quando que vai chegar a minha vez? Quando que eu vou poder passar por essas experiências? De sentir Deus. Eu via homens caídos no chão, que levantavam dizendo, eu estava no colo do Senhor, e o Senhor meninando, cuidando de mim. E eu dizia para Deus, meu Deus, quando que eu vou ter uma experiência dessa? Eu queria tanto ter uma experiência minha. Aí teve um dia que eu entrei dentro do chuveiro para tomar banho. Não estava nem pensando em nada disso. De repente eu comecei a sentir um movimento da água caindo sobre a minha cabeça de uma forma diferente que eu não tinha percebido ainda. E eu olhava para o chuveiro e voltava a tomar banho, e aquele movimento persistia. Eu falei, que negócio é esse? Aí o Espírito de Deus falou comigo, olha como eu estou fazendo cafuné na sua cabeça. Eu caí de joelhos dentro daquele box, chorando ao Senhor. E foi quando Ele me disse, eu não tenho formas. Ninguém me coloca dentro de uma caixa. Eu me movo e opero como quero. Não se espante e nem me deseje pelo que você vai conhecer de mim. Mas anseie por esses momentos onde eu vou poder ser eu e você vai poder ser você de verdade. Só nós dois. Intimidade.